Minha noiva me traiu com o fotógrafo da banda. Sim, é exatamente isso que vocês leram. Acabei de descobrir que minha noiva, 23 anos, mulher, me traiu, 23 anos, homem. Estávamos juntos há 2 anos e meio. Ela já havia me traído uma vez no começo do relacionamento, dando um beijo em outro cara enquanto estava bêbada. Eu a perdoei porque acreditei que aquilo nunca mais aconteceria. Algumas pessoas me alertaram que não era uma boa ideia, mas segui em frente. As coisas pareceram melhorar. Tudo ficou incrível. Achei que tinha tomado a decisão certa. Ela parecia ter mudado. Nosso relacionamento era cheio de amor, sem grandes defeitos. Ela era feliz e sempre me agradecia por estar ao lado dela. Eu estive com ela nos piores momentos da vida dela. Cerca de 3 meses atrás, ela criou uma banda de música com o irmão. Para fazer fotos e vídeos da banda, eles encontraram um fotógrafo, 32, um mês atrás que já tem até uma filha de 5 anos. Desde o início, eu achei esse cara meio estranho. Ele tinha um jeito esquisito com ela. Perguntei uma vez e ela me disse para não me preocupar, que ele era só profissional. Na semana da menstruação dela, por volta do dia 16, aquela garota feliz e alegre se transformou em alguém que eu não reconhecia. Achei que fosse por causa da TPM, mas ela começou a falar sobre terminar, passou a haver problemas onde não existiam. Eu fiz de tudo para mantê-la por perto, sem saber que eles já estavam flertando. Dias depois, após uma sessão de fotos em que ela chegou tarde sem avisar, ela terminou comigo na manhã seguinte, dia 24. No mesmo dia, eles saíram para jantar. Desde então, ele posta coisas com ela todos os dias. Hoje mesmo estavam abraçados andando de skate, e depois ele postou uma foto na casa dela, acariciando o gato dela. Ontem, ela me mandou um poema depressivo, falando sobre estar triste, dizendo que parecia que nunca faria ninguém feliz, nem ela mesma seria feliz. Ela realmente parecia muito mal. Eu respondi dizendo que ela era feliz, que terminou um relacionamento bom e virou alguém depressiva. Normalmente, as pessoas traem tentando se sentir melhor, mas ela estava pior? Não sei dizer. Acabei mandando mensagens dizendo que nunca mais queria saber dela, que ela virou um fantasma para mim, e que nunca vai ser feliz com ninguém porque só sabe mentir. Também falei que ela está agindo por carência e que agora vai destruir a vida de outro homem e a dela mesma por não pensar nas atitudes que toma. Depois disso, bloqueei ela em tudo. Meu amor virou ódio, mas meu coração está despedaçado. Ela foi a pessoa que eu mais amei nessa vida. Fiz tudo por ela. E no final, fui trocado. É uma frustração que me deixa maluco. Eu sei que preciso focar em mim agora, mas esse sentimento é uma merda. Alguma dica? Atualização. Ela arrumou uma forma de me mandar mensagem por um dos nossos antigos Instagram e me rebaixou. Disse várias coisas ruins para mim, como eu não sou o homem e que ela perdeu tempo comigo. Foi a pior decisão da vida dela e coisas do tipo. Eu apenas chamei de traidora e ambos nós bloqueamos de novo. Sendo que dias atrás estava falando que eu fui a melhor coisa da vida e coisas do tipo. Aquilo me abalou no momento porque sei de tudo que fiz por ela e não tínhamos quase nada a reclamar. Mas eu sei que ela fez isso para me machucar porque descobri a traição. Tudo aquilo foi um peso enorme para mim. Eu nunca recebi tanta humilhação, mas é a vida. As redes sociais quase acabaram com o meu relacionamento. Sou mulher, 25 anos, e estou namorando há 2 anos um homem, 33 anos. Apesar da idade, meu namorado nunca conquistou nada material até então. Porém, quando ele me conheceu, ele ficou extremamente motivado para batalhar e conseguir conquistar suas coisas para ter uma família comigo. No início, nunca me importei com o dinheiro dele. Sempre olhei para o nosso amor de forma genuína. Eu amava o quão ele era querido comigo, o quão ele se esforçava para sair da situação que estava, o quão os olhinhos dele enchiam de lágrimas ao olhar para mim e agradecer por eu estar do lado dele apesar de todas as circunstâncias econômicas. Sem contar que sempre achei ele muito bonito e gostoso, RS. Nossa química sexual sempre foi muito intensa. Portanto, ele nunca tinha dinheiro para nada. A situação era tão ruim que ele ainda morava com a mãe, a gente raramente saía juntos para fazer algo, e ele também nunca aceitou que eu pagasse as coisas para ele, pois ele se sentia humilhado. Mas apesar dessa falta de dinheiro, ele sempre se esforçou muito para me agradar da maneira que ele podia. Enquanto nosso relacionamento estava na mesma, começaram a aparecer conteúdos de outros casais onde o cara sempre agrada a mulher com presentes, passeios, viagens e etc.
Quanto mais eu olhava os outros casais felizes viajando, mulheres recebendo anel de noivado. Nunca recebi, pois ele disse que quer ter dinheiro antes para poder me dar um, ou até mesmo os caras dando carona para as mulheres deles irem trabalhar. Mas eu me sentia mal e com vontade de acabar a minha relação. Eu estava tão obcecada com essa ideia que eu tinha que ser agradada financeiramente que eu não enxergava o que os outros casais não tinham, mas que a gente tinha. Como eu disse, nós sempre fomos muito compatíveis sexualmente, e mesmo com 2 anos de relação, nossa chama sexual nunca caiu na rotina. Ele também sempre me tratou com muito cuidado. Muitos caras podem dar rosas e presentes, mas poucos me tratavam igual ele me tratava, ou admiram suas namoradas como ele me admirava. É muito raro um homem se inspirar numa mulher, ou ver alguma mulher como fodona. Meu namorado sempre se inspirou em mim. Ele dizia que quando ele fosse crescer, que ele queria ser tão foda como eu. Sem contar que a gente se divertia e ria muito juntos. Ele sempre disse que eu era a melhor amiga dele, mais amiga que os melhores amigos que ele tinha há mais de 10 anos, o que é muito raro acontecer. Eu tinha amigas que eram mimadas, mas que os namorados jamais iriam se divertir mais com elas do que com os brothers deles. Portanto, após rever tudo isso, decidi que iria continuar com ele e me esforçar para recuperar toda a confiança e esperança que ele tinha em mim. E sim, isso foi uma decisão consciente minha, pois eu sei que eu conseguiria achar alguém que pudesse me agradar financeiramente, mas eu sei que seria extremamente difícil eu encontrar outro homem que me admirasse e fosse tão compatível comigo igual ele foi. Talvez até seria 1000x mais difícil encontrar alguém como meu namorado. Por fim, sentei e conversei com ele. Falei para ele tudo isso que estou dizendo aqui, sem desconsiderar absolutamente nada. Achava que se eu fosse sincera eu recuperaria a confiança dele mais rápido. De fato, eu recuperei, e nosso amor está mais forte do que nunca, e ele continua motivado para sair da situação que está. Então eu diria que este é um relato de superação do nosso relacionamento, pois os problemas antigos ainda persistem. Mas mesmo com estes problemas, eu não posso estar mais feliz como estou agora. É ótimo olhar para uma dificuldade, aceitar ela, e saber lidar de uma forma mais racional com os problemas, pois nada é perfeito, mas também não é para sempre. Estou muito orgulhosa de ver o meu namorado conquistando as coisas dele aos pouquinhos. E sim, ele vai atrás. Apesar de estar dando passos lentos, é nítido o esforço que ele faz para chegar onde ele quer. É na imperfeição da nossa relação que eu consigo enxergar a nossa perfeição. Pois essa é a nossa história, são as dificuldades e a vontade dos dois de querer mudar que se faz viver o nosso amor para além das barreiras. Quando eu olhava essas coisas, eu me sentia menos amada. Era horrível pensar o quão ele estava estagnado na vida e eu lá esperando os resultados chegarem. Sem contar que eu me comparava horrores com uma amiga minha que tinha ficado desempregada no mesmo período que eu e que ela conseguiu se reerguer após o desemprego porque o namorado dela a bancou até ela conseguir um trabalho bom que não explorasse ela. Enquanto eu fiquei endividada e demorei meses até conseguir achar um novo trabalho e pagar as minhas dívidas, pois eu nunca consegui contar com a ajuda do meu namorado para isso. Eis que eu decidi que não queria estar com meu namorado. Apesar de toda a nossa compatibilidade em todos os outros pilares, o pilar financeiro me incomodava muito. Então eu comecei a ficar estranha com ele. Os pequenos gestos que ele fazia por mim eu já não estava valorizando como antes. Tudo nele começou a me incomodar. Comecei a ficar impaciente com qualquer coisa e eu senti que todo aquele encanto que ele tinha por mim foi se esvaindo. E foi a partir desse momento, quando ele começou a perder as esperanças nas pessoas, pois eu era a única esperança que ele tinha, que eu comecei a refletir e a pensar que eu estava deixando uma pessoa incrível e ir embora. Eu estava tão obcecada com essa ideia que eu tinha que ser agradada financeiramente que eu não enxergava o que os outros casais não tinham, mas que a gente tinha. Como eu disse, nós sempre fomos muito compatíveis sexualmente, e mesmo com 2 anos de relação, nossa chama sexual nunca caiu na rotina. Ele também sempre me tratou com muito cuidado. Muitos caras podem dar rosas e presentes, mas poucos me tratavam igual ele me tratava, ou admiram suas namoradas como ele me admirava. É muito raro um homem se inspirar numa mulher, ou ver alguma mulher como fodona. Meu namorado sempre se inspirou em mim. Ele dizia que quando ele fosse crescer, que ele queria ser tão foda como eu. Sem contar que a gente se divertia e ria muito juntos. Ele sempre disse que eu era a melhor amiga dele, mais amiga que os melhores amigos que ele tinha há mais de 10 anos, o que é muito raro acontecer. Eu tinha amigas que eram mimadas, mas que os namorados jamais iriam se divertir mais com elas do que com os brothers deles. Portanto, após rever tudo isso,
Decidi que iria continuar com ele e me esforçar para recuperar toda a confiança e esperança que ele tinha em mim. E sim, isso foi uma decisão consciente minha, pois eu sei que eu conseguiria achar alguém que pudesse me agradar financeiramente, mas eu sei que seria extremamente difícil eu encontrar outro homem que me admirasse e fosse tão compatível comigo igual ele foi. Talvez até seria 1000x mais difícil encontrar alguém como meu namorado. Por fim, sentei e conversei com ele. Falei para ele tudo isso que estou dizendo aqui, sem desconsiderar absolutamente nada. Achava que se eu fosse sincera eu recuperaria a confiança dele mais rápido. De fato, eu recuperei, e nosso amor está mais forte do que nunca, e ele continua motivado para sair da situação que está. Então eu diria que este é um relato de superação do nosso relacionamento, pois os problemas antigos ainda persistem. Mas mesmo com estes problemas, eu não posso estar mais feliz como estou agora. É ótimo olhar para uma dificuldade, aceitar ela, e saber lidar de uma forma mais racional com os problemas, pois nada é perfeito, mas também não é para sempre. Estou muito orgulhosa de ver o meu namorado conquistando as coisas dele aos pouquinhos. E sim, ele vai atrás. Apesar de estar dando passos lentos, é nítido o esforço que ele faz para chegar onde ele quer. É na imperfeição da nossa relação que eu consigo enxergar a nossa perfeição. Pois essa é a nossa história, são as dificuldades e a vontade dos dois de querer mudar que se faz viver o nosso amor para além das barreiras. 11 anos de relacionamento e ela foi embora, pois segundo ela, precisava se redescobrir. Eu tô tentando reorganizar minha cabeça e coração depois de um relacionamento que durou mais de uma década. Foram 11 anos juntos. Começamos muito jovens, com 18, 19 anos. Fomos o primeiro amor um do outro. Crescemos, amadurecemos, quebramos juntos. E agora? Acabou. A gente se casou no papel muito cedo, por uma bolsa de estudos que ela ganhou e quis dividir comigo. No começo era só um papel, mas com o tempo a vida fez disso uma história real. Não morávamos juntos, mas tudo era compartilhado: sonhos, lutas, família, medo, ansiedade, apoio. Eu passei por um período muito difícil de depressão. Fiquei mais de 5 anos desempregado, me isolei. Mesmo assim, ela ficou. E eu sei que isso me custou presença, faltas. Falhei em momentos importantes com ela e com a família dela. Não estive presentes em momentos importantes dentro da família dela e da minha própria família. Por medo, por insegurança, por confusão emocional, por depressão. E quando minha vida começou a se ajeitar, financeiramente, pelo menos, talvez já fosse tarde. Nos últimos anos, consegui ganhar muito dinheiro com trabalho, mas senti que tinha uma dívida com meus pais, por ter ficado 5 anos sem trabalho e eles serem incríveis e nunca terem me cobrado isso. Então acabei deixando meu relacionamento com ela em segundo plano, apesar de estar guardando dinheiro para comprar uma casa, ou pelo menos alugar uma casa com uma segurança financeira maior. Mas eu tive medo. Medo de não ser o homem da casa que meu pai sempre foi, medo de não dar conta. E esse medo me fez perder ela. Foi um grande erro meu. Recentemente, ela disse que não queria mais continuar, que precisava de um tempo para se reencontrar. Ela disse que não sabia quem era ela sem mim. Depois de 3 semanas, nos encontramos. Ela estava decidida a terminar e eu com esperança de ter uma segunda chance. Mas não tive. O mais estranho nisso tudo é que nesse dia, mesmo com todo o ressentimento e mágoa, nós nos beijamos diversas vezes. Beijos que há tempos não davamos. Ela me disse sorrindo: eu vejo a gente velhinhos juntos. Mas não agora. Vale lembrar que eu fui para esse encontro, disposto a tentar uma vida a 2 com ela, como ela sempre quis. Pedi desculpas por ter medo e não ter priorizado a gente. Mas já era tarde. O que mais me dói é que hoje ela está tentando conversar e se reconciliar com pessoas que a abandonaram no passado, o pai, e um antigo ficante que causou traumas profundos nela. Inclusive, toda essa discussão se deu início quando ela me disse que queria ter um filho. Ela nunca quis. Eu nunca disse nunca, mas ela sempre falava do assunto como algo que abominava. E de repente ela mudou de ideia e disse que sempre teve o sonho em ser mãe. Alguns dias depois, em uma conversa com a mãe dela, eu acabei descobrindo que esse ficante de quando eles tinham 16 anos, que por coincidência era o meu melhor amigo, tinha jurado ela um futuro com filhos e casamento. Mas ele era um merda. Não quis assumir que ficava com ela na época porque ela era gordinha. E o pessoal na escola ficava zoando ele. Aos 18 anos, ele era um ano mais velho, ele estava casado com outra menina. Casado mesmo de aliança e tudo. Ele escondeu a aliança para se encontrar com ela e ela não saber da outra.
Um belo dia, ela marcou um almoço na casa dela, para apresentar ele à mãe dela, minha ex-sogra. E ele simplesmente não apareceu. Ela se decepcionou e depois de um ano, eu comecei a sair com ela. Pra mim, ele era um amigo de bosta. Só estava presente nos momentos bons. Passei por coisas terríveis e ele não estava lá comigo. Quando eu comecei a sair com ela, antes mesmo de eu pedir ela em namoro, eu liguei pra ele e perguntei se tudo bem pra ele se eu saísse com ela. Ele ainda estava casado. Deu risada e disse: "É claro, né, cara?" Quando comecei a sair com ela, ele tentou se reaproximar de mim novamente. Começou a ir junto comigo pra encontrar ela e a amiga dela no ponto de ônibus, dizendo que dessa vez, estava interessado na amiga dela, não nela. Aguentei isso só por um dia. Cortei totalmente a relação com ele e vivi a minha vida com ela. Até agora pelo menos. 11 anos depois, ela estava novamente seguindo ele no Instagram. E ele seguia de volta. Eu não tenho Instagram há uns 7 anos, mas as pessoas me falavam as coisas. Ele curtia todas as fotos dela. Menos as fotos comigo ou com a minha família. Urubu. Sempre continua sendo urubu, né? E acreditem, por mim tudo bem. Afinal, já faziam 11 quase 12 anos. Ele já deve ter casado mais umas 3 vezes, tem até filho. Mas quando eu soube que o motivo da nossa briga foi um trauma gerado por ele há 11 anos atrás, isso me destruiu. Fiquei me perguntando por que ela mantinha ele ali, acompanhando a vida dela, sendo que ainda tinham várias feridas abertas. No dia em que terminamos, eu disse isso pra ela. Não tive resposta. Na verdade, ela me disse que precisava conversar com ele e com o pai dela, que também abandonou ela. E mesmo assim, comigo, que estive presente o tempo todo, ela foi firme, fechou a porta. Isso me quebra de um jeito difícil de explicar. Estou tentando me reconstruir, não apenas para reconquistar, mas para me reencontrar. Estou voltando a treinar, me alimentando melhor, lendo mais, escrevendo. Estou tentando descobrir quem sou eu e o que sobra depois do nós. Mas tem dias como hoje, que a solidão bate mais alto. E eu só queria compartilhar isso. Eu tenho 1,71 cm e 1,37 kg. Não sei como deixei chegar nisso. Quando comecei a namorar com ela, tinha 30 kg. Ela disse que não funcionávamos mais como casal. Eu discordo. A gente não funciona mais individualmente como pessoas. Eu me abandonei e ela se abandonou. E acredito que isso gerou todo o resto. Temos um cachorro. Ele mora comigo na casa dos meus pais. Ela mantém contato vez ou outra para perguntar dele. Disse que foi na advogada e vai fazer os papéis do divórcio, de um casamento que nunca aconteceu de fato. Afinal era só um papel, não tínhamos a vida a dois de casados. O que mais me deixa confuso, é que meu último contato pessoalmente com ela, terminou com um beijo. Com vários na verdade. Mas também com um pouco de frieza. E com a frase, tenho certeza que vamos estar velhinhos juntos. Mas agora não. Aos 30 anos, me vejo tentando recomeçar, cheio de dúvidas, ressentimentos e frustrações. Às vezes estou ótimo, às vezes choro sozinho sem motivo algum, e precisava de um lugar seguro para compartilhar essa história e ouvir um pouco opiniões de fora disso tudo. Talvez eu tenha esquecido algumas partes importantes, afinal foram 11 anos. Desculpem o texto imenso, mas eu precisava desse desabafo. Obrigado por quem leu até aqui. Se você passou por algo parecido, ou tá nesse processo de reconstrução também, tô por aqui.